muita coisa acontece para que você não vá, né? É aí que você tem que entender que você precisa de Deus para ir, né? Particularmente falando sobre a minha experiência de ontem para hoje, os meus meninos estão gripados, estão passando eh, febre, e 1 hora da manhã eu acordei, embora eu tenha dormido 10 horas da noite, 1 hora da manhã eu acordei e não dormi mais, eu perdi o sono. Quando eu comecei a cochilar, o relógio despertou. Eu disse assim, meu Deus, eu tinha me proposto aí, eu não queria faltar, né? E aí eu orei, pedi o Senhor para sustentar, lavei o rosto, fui, sabe? Então assim, como que é bom, sabe, viver isso de Deus, sabe? Essa dependência, de não conseguir ir, mas você vai pelo Senhor, né? Não é pela gente, é pelo Senhor. Então, aí chega um momento dessa caminhada longa, que você está muito cansado, alguns sentiram a unha do pé, né, a unha grande, aí você vai caminhando, começa a querer furar o tênis, mas machuca bastante o dedão primeiro, né? E aí você tem que começar a orar, depender do Senhor para você chegar no ponto final, porque não tem carro para vir embora. Se você voltar para trás é pior, porque você tem que andar mais do que você já andou. Então você tem que continuar andando, né, Rafael? Rafael queria voltar num ponto lá para fazer feira com Valquíria. A ideia dele. Não, vou voltar que eu tenho que levar a Valquíria para fazer feira. Mas não rolou, não. E assim a nossa caminhada aqui. Tem momentos na nossa vida que a gente vai sentir dor, vai pesar, mas aí você tem que clamar ao Senhor. É a ferramenta que a gente tem. Você romper a sua montanha diária. Amém? Então, assim, né, foi um tempo muito bom. Tivemos bastante visitante. Acho que a gente teve uns seis ou sete visitantes lá com a gente, contatos. Homens que estão vindo através, né, estão juntos com a gente através dessa ferramenta aí. E tem sido muito bom. Tempo de comunhão entre os homens, tempo que o Senhor está gerando entre nós amizade, relacionamento, né, brincadeiras muito saudáveis. E eu tenho certeza que todos que foram hoje, estiveram lá hoje, cansaram, mas se edificaram também. Amém? Glória a Deus por isso. Sodré, vai compartilhar? Senhor, abençoa o Sodré agora, fala com ele, né? Usa meu irmão para falar comigo, falar com a tua igreja, com toda liberdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quinta-feira é a minha caminhada. Mas já falaram que vai ser mais leve. O pastor já sofre demais com as ovelhas. Aí o negócio vai ser mais tranquilo, mais light. Mas vamos ver, né, o que tem na montanha, né? Amém? Os irmãos estão me animando. É bom que os irmãos me animam bem. Eu, na verdade, não estava assim preparado para compartilhar, mas eu queria fazer uma introdução na obra de Cristo na nossa vida. E talvez a gente já até falou sobre isso aqui algumas vezes, mas hoje eu queria falar sobre salvação. Esse processo tão maravilhoso, esse processo da obra de Cristo na nossa vida, que começou antes da fundação do mundo, e a salvação ela nos alcançou. E ela nos atingiu. Teve uma vez que eu ouvi um irmão dizendo que é como você ser atropelado por uma carreta sem freio. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma quando a salvação do Senhor atinge a sua vida. Ela muda a sua vida. Nós já sabemos que a salvação não é o fim. Apesar de que
Muitos de nós vivemos a nossa vida achando que a salvação é o fim. A salvação é o meio. Porque antes da fundação do mundo, a palavra fala que nós somos predestinados para sermos semelhantes a Jesus, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Houve um tropeço, houve uma queda nesse processo. E o pecado entrou na vida do homem, e o pecado entrando na vida do homem, esse propósito, ele ficou meio que impedido de acontecer. Por isso veio a salvação. E a salvação potencializou na nossa vida a continuidade do propósito eterno de Deus, que é de sermos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Então o céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem. Nascemos nele, para ele, somos dele. E ele vai cumprir esse propósito em nós. E o meio que ele usou para que isso se cumprisse foi a salvação. Às vezes isso dá um nó na nossa cabeça, porque nós entendemos e queremos viver uma salvação futura, que vai acontecer no céu, vamos ficar lá com os anjinhos, cantando louvor o dia inteiro, a noite inteira. Mas esse propósito de Deus é algo que se cumpre hoje na nossa vida. Então eu quero falar um pouco sobre essas etapas da salvação. Essa palavra é longa, então eu quero aqui hoje dar uma introdução. Se Deus der uma outra oportunidade, a gente continua. Mas nós, pela palavra, nós sabemos que o homem, ele é trino. Assim como a formação do templo, que tinha a parte interna, a parte ao redor da interna e a parte exterior. Assim como há um relacionamento da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, nós fomos gerados nessa mesma natureza. Nós, seres humanos, somos trinos. Nós temos um corpo. Dá um beliscão em você aí. É corpo. Nós temos uma alma e nós temos um espírito. Tem alguns irmãos que não entendem dessa forma, mas tem muitos textos que retratam isso de uma forma muito clara, muito explícita. E alguns intérpretes fazem uma confusão de que alma e espírito é a mesma coisa, mas não é. Você tem um corpo que relaciona com a matéria, você tem uma alma onde se concentra as suas vontades, os seus desejos, as suas emoções, os seus pensamentos, o seu psique, e você tem o espírito, é a parte mais interna, é a parte interior, é o lugar sagrado, é o lugar que só o Espírito Santo de Deus pode habitar. Então, quando o diabo fez a proposta para o pecado, a intenção do diabo foi trazer uma herança de Adão para nós, aonde essa herança veio fazer com que o nosso corpo envelheça, que o nosso espírito morra, e a alma que ficou no meio de um que está morto, de um que está envelhecendo, ela ficou inclinada a fazer a vontade da carne. Então o homem natural, o homem sem o Espírito Santo de Deus dentro dele, ele tem um espírito morto, ele tem uma alma ativa e ele tem um corpo que está envelhecendo. E essa alma que ele tem, ela é inclinada a fazer a vontade da sua carne e a fazer a vontade dos seus desejos. Então o diabo, ele matou o homem de fora para dentro. Guarda isso aí. O homem foi morto de fora para dentro.
Isso é tão verdadeiro que a árvore da vida, ela foi colocada em segurança para que o homem não vivesse, a partir do momento que ele comesse daquele fruto que aquela árvore produzia, uma vida eterna de pecado, ou uma vida eterna pecando. Então as rugas que você tem, os cabelos brancos que você tem, o envelhecimento do seu corpo é fruto dessa herança de Adão que nós recebemos. E esse corpo, ele foi condenado. Esse corpo não vai ser moldado. Esse corpo não vai ser, de alguma forma, ele vai ser transformado. Ele vai ser glorificado. Mas nós vamos falar disso mais para frente, que é a salvação do corpo. Mas a condenação desse corpo é retornar ao pó. A matéria desse corpo é barro, então o destino dele é pó. A palavra de Deus fala que nem carne e nem sangue herdarão o reino de Deus. Então isso foi uma herança que o pecado recebeu, que nós recebemos do pecado. Então o diabo agiu de fora para dentro. Guarde isso, anote isso. Isso é muito importante a gente entender. O diabo te envelheceu, o diabo inclinou, fez com que o espírito, o seu espírito humano que você recebeu para ser templo, morada do Espírito Santo, morresse e a sua alma ficou desgovernada. Ela ficou inclinada a fazer, a realizar os desejos, a vontade dela e da sua carne. Então lembra disso. E isso impediu, de certa forma, não anulou, mas impediu, de certa forma, que o propósito original de Deus na sua vida e na minha vida se cumprisse. De que você na condição que estava vivendo na sua alma e vivendo os seus deleites, vivendo morto no seu pecado, isso não produz, não gera, não te capacita, não te dá uma competência para você viver a vida de Jesus e de ser semelhante a Ele. Quando Jesus faz a obra na cruz, e quando Ele perdoa os nossos pecados, e quando através desse ato, desse sacrifício, Ele produz a salvação, junto com esse processo Ele produz uma doutrina que nós lemos muito na Bíblia, que é a justificação. E a partir da justificação Ele produz a regeneração. Amém? Então o seu espírito, a parte mais íntima, quando a gente olha para a construção do templo no Velho Testamento, a gente sabe que o Velho Testamento é a sombra do Novo. E a primeira parte construída do Velho Testamento é a arca. Primeira parte construída do Velho Testamento é o lugar santíssimo. Aquele lugar impenetrável, que ninguém consegue entrar. Então o Espírito de Deus, ele entrou naquele lugar. E ele ressuscitou o seu espírito. E produziu na sua vida uma salvação. E ele então te ilumina no seu interior. Então a salvação, ela começa a ser produzida de dentro para fora. O diabo destruiu você de fora para dentro. O Espírito de Deus constrói na sua vida a sua salvação de dentro para fora. Então, a primeira etapa dessa salvação, e antes de eu falar dessa etapa,
eu quero falar sobre as etapas, então, da salvação. Nós temos a salvação do Espírito, e a palavra chama isso de justificação. Eu quero explicar isso um pouco melhor. Nós temos a salvação da alma, que a palavra de Deus chama isso de santificação. É você viver uma vida de santidade. E depois nós temos a salvação do corpo, não do pó, mas de algo que vai ser transformado. E a palavra de Deus chama essa etapa de glorificação. Então nós somos justificados para viver uma vida de santidade, para termos um corpo glorioso. São etapas. Isso vai se cumprir na nossa vida. Toda vez que a palavra fala sobre salvação do Espírito, o verbo presente é passado. Ele nos justificou, Ele nos regenerou, Ele nos transportou, porque é uma ação que já aconteceu. Toda vez que a palavra fala sobre a salvação da alma, o verbo usado é o presente, é hoje, é agora, é nesse momento, é nesse instante, é a sua vida presente. E toda vez que a palavra fala sobre salvação do corpo, o verbo usado é futuro. Então anota isso, que isso é muito importante você entender. Você foi salvo no passado, para ser salvo no presente, para ser salvo no futuro. Amém? É difícil entender essas coisas. Eu sei que é muito difícil. Mas o processo da obra de Deus na nossa vida é um processo completo. Se todas as 3 áreas foi destruído, as 3 áreas vão ser reconstruídas, para a glória dele. Amém, irmãos? Um dia você será um homem perfeito diante do Senhor. Um dia você será um homem semelhante a ele. Hoje você vê no espelho, você vê uma sombra, você vê uma aparência, mas um dia você vai ver como ele é. Amém? Porque hoje você está limitado, mas o Espírito de Deus, quando te salvou, e esse Espírito, esse lugar santíssimo, tem alguns textos aí que eu queria que você anotasse. Romanos capítulo 8, versículo 10, lá fala sobre a justiça, fomos justificados e regenerados. Êxodo capítulo 25, versículo 10, fala da construção desse lugar santíssimo. A salvação do Espírito, ela é algo passado, aconteceu. Nós não tínhamos competência para resolver o problema do pecado na nossa vida, e o nosso pecado foi perdoado pelo sacrifício de Jesus. Isso já aconteceu. E essa salvação do Espírito, ela é um presente não merecido. Anota isso. Você não mereceu, mas ela foi algo que foi gerada pelo Espírito de Deus totalmente de graça para a sua vida. Você não fez nada por ela. Você não fez nada para tê-la. Ela foi dada a você como um dom, como um presente de Deus. Esses textos estão lá em Efésios capítulo 1. Pode ler o capítulo 1 todinho. Efésios capítulo 2. Pode ler ele todinho também. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 12. Romanos capítulo 8, 29 a 39. Essa salvação é pura graça de Deus. Não é pelo seu mérito, não é pelas suas obras. Não é porque você é bom ou ruim. Ela foi dada gratuitamente. Essa salvação, o querer e o efetuar dela pertence ao Senhor. Essa salvação, você acha que até o mérito do arrependimento que você recebeu é seu, mas é a bondade de Deus que gerou o arrependimento na sua vida, a palavra diz isso.
que você, de alguma forma, enxergou a bondade de Deus, e quando você enxergou a bondade de Deus, aquilo produziu na sua vida arrependimento. Isso vem de Deus. Em João capítulo 6, versículo 44, fala: ninguém pode vir até a mim se o Pai não conceder. Você já parou para pensar nisso? Ninguém pode ir até Jesus se o Pai não conceder. É como se Deus pegasse você, Rui, e falasse assim: Jesus, eu quero te dar um presente. E oferece a sua vida a Jesus. Outra coisa que a palavra fala, lá em Mateus capítulo 16, versículos 15 e 17, é que o Pai é quem revela a Cristo na sua vida. A palavra fala lá em Efésios que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não conseguimos enxergar um palmo na frente do nosso nariz, e de repente, mesmo você vivendo uma vida podre, uma vida distante do Senhor, uma luz, uma graça de Deus ilumina o seu entendimento, você consegue ter relances da bondade de Deus, e essa bondade de Deus então produz o quê? Um arrependimento na sua vida. E isso é tão verdadeiro e tão simples, que a palavra lá em Romanos capítulo 10, versículo 8, esse versículo aí eu queria que você colocasse. Romanos capítulo 10, versículos 8 ao versículo 10. Pagou? Então, vamos abrir. Gente, tem uma Bíblia aqui boa. Isso aqui está gerando cobiça no meu. Tem várias. É uma Bíblia boa, Cleuber, grande, mais moderna que essa sua aí, ó. Letra grande. Hein? Já levou, Samuel arrependeu. Levou e arrependeu. Essa Bíblia tem um tempão que está aqui. Aí, Cleuber, se você quiser de presente. Não, porque ele gosta de letra grande, ela tem uma letra bonita. Viu? Mas lá é tão simples essa salvação, que a palavra fala assim, ó. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Continua. Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vocês acham que isso é simples? Quem acha que é simples? Com medo de responder, né? Tá bom. Mas é que só tua boca você confessar que Jesus é o Senhor. No teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso é um start. É um clique. Já viu quando o isqueiro, a pedra está ruim, que você só bate? É aquele negócio ali, ó. Aquilo ressuscita o seu espírito. E isso não é por mérito. Você não fez nada para merecer isso. E quando você entende isso, a salvação do seu espírito, a regeneração do seu espírito, aquilo que estava morto, ressuscita. E aí você consegue enxergar algumas coisas que você não enxergava. Então essa é a salvação do espírito. Duas coisas importantes nela: ela é eterna, ela é certa e absoluta. Colossenses 2,13 fala que ela é eterna. Romanos 8,1 fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ela é certa e absoluta. E ela me capacita, a partir de agora, a não desejar somente ir para o céu, mas de cumprir o propósito de Deus na minha vida. Então essa é a primeira parte da salvação. Esse espírito, tem uma palavra
está lá em... Deixa eu ver se eu acho. Vou achar. Então esse é o primeiro processo de salvação. Você não enxergava, estava em trevas e agora veio grande luz sobre o seu entendimento. E você agora começa a perceber, movimentar aquilo que é igreja, aquilo que é comunhão, a comunhão do Espírito, a graça do Filho. A palavra passa a ter mais sentido, aquilo que você não entendia, agora que você começa a entender, porque o seu íntimo foi iluminado com o Espírito de Deus. Você ressuscitou. Amém? Só que esse Espírito de Deus, o caminho dele, o que está na frente do caminho dele? A alma. E esse Espírito de Deus agora, ele encontra uma alma como? Viciada. Fala assim, você tem a alma viciada. Tinha. É. Amém. E esse Espírito agora, ele encontra na sua vida uma alma que viveu o tempo todo, desde quando nasceu, as suas inclinações. E como ela ganhou musculatura, ela passa então a resistir essa ressurreição que está dentro de você. Por isso que a vida com Deus é uma vida de batalha. Quando a pessoa fala assim, há uma, porque a Bíblia ela começa, ela traz algumas traduções assim sobre carne, mas ela está dizendo alma. E a palavra fala que Jesus quer habitar, tem um texto, esse que eu vou achar, está na anotação ali, para frente, mas a palavra fala que Jesus quer habitar em nossos corações. E a tradução para nossos corações é porque Jesus não quer habitar somente no nosso espírito, ele quer possuir também a nossa alma. Ele quer tomar conta da nossa alma, para que o meu corpo presente esteja sujeita ao Espírito de Deus que agora habita em mim. Mas essa alma é resistente. É ou não é, irmãos? Apesar de tudo que o Senhor já fez, ela continua resistente. E ela também precisa de ser salva. Ao contrário de algo que você recebeu sem merecer, agora você é salvo por merecer. Porque a palavra de Deus começa a falar. Antes de eu falar sobre isso, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, fala que nós devemos desenvolver com temor e tremor a salvação que nós recebemos. Em Hebreus capítulo 2, 13, fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então a salvação da alma, ela tem a ver com aquilo que você se posiciona para fazer. Assim como Jesus, isso aqui é quase uma heresia, né? Mas Jesus correu um risco muito grande de perder a sua salvação, se ele inclinasse a fazer a sua vontade. E o caminho que ele estabeleceu para se salvar foi a cruz. Então, assim como ele nos regenerou, nos justificou, ele apontou para nós um caminho. Qual que é o caminho do crente que ressuscitou? Cruz. Ninguém fala amém, né? Mas a salvação agora da minha alma, ela precisa se render. Tem um texto lá em Ezequiel, capítulo 18, fala que a alma que peca morre. Lá em Tiago 1, 21, isso é para quem está anotando. A palavra é poderosa para salvar a sua alma. Tiago 5, 19, fala, salvará da morte a alma. Tem muitos versículos da Bíblia que fala que você precisa de corrigir a sua alma para ser salvo. Oi?
Isso, nós vamos chegar lá. Quando o nosso espírito é regenerado, a alma, pela ação do espírito, começa a experimentar um processo de mudança. Deixamos de ser carnais para nos tornarmos espirituais. Depois nós vamos falar isso lá na frente, mas não vai ser hoje não. Você, quando é uma alma vivente, sem o Espírito de Deus, você é um homem carnal. Você é um homem que faz a vontade da sua carne. E quando essa salvação chega na sua vida, ela encontra um homem carnal, que precisa de ser transformado em um homem espiritual. A partir desse momento, começamos a compreender melhor o Senhor, qual o seu propósito, a sua vontade. Por isso necessitamos que o nosso homem interior seja salvo. Quando eu falei que essa palavra, que Cristo quer habitar pela fé em nossos corações, é porque Ele quer dominar todo o nosso ser para fazer a sua vontade. Passamos a ser aperfeiçoados por Ele. Quais são os requisitos para a salvação da alma? Negar a si mesmo, obedecer ao Pai, tomar a sua cruz. O processo de você deixar de ser carnal para ser um homem espiritual, você tem que viver essas 3 experiências. Negar a si mesmo, obedecer ao Pai e tomar a sua cruz. Em Mateus 16, versículo 22 e 26, para andar com Jesus, precisamos de ter esses requisitos que eu falei. Lucas 21, 19, temos que ter paciência para ganhar a nossa alma. Tem um versículo que eu não anotei aqui, mas fala assim, que aquele que quiser perder a sua vida vai ganhar. Na tradução é ganhar a sua vida da alma. E aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Tem muitos cristãos que, apesar de serem salvos, apesar de serem regenerados, continuam vivendo uma vida carnal. E isso não cumpre o propósito de Deus na nossa vida. Porque você não foi feito para ir para o céu. Você foi feito para ser semelhante a Jesus. O ir para o céu vai ser uma consequência disso. A salvação do Espírito tem a ver com o novo céu e a nova terra. A salvação da nossa alma tem a ver com o reino de Deus, hoje. Tem a ver com as nossas condutas, nossas obras. Somos aperfeiçoados nele porque escolhemos render a nossa alma ao Senhor. Então, para ficar claro, uma salvação depende dele. A salvação da alma é pela revelação e nós que devemos, então, dar o passo. Por isso que há muita exortação para o cristão relaxado, há muita exortação para o cristão imprudente, há muita exortação para o cristão que negligencia essas coisas. E eu não quero entrar no mérito de como isso vai ser corrigido lá no futuro, porque vai ser corrigido no futuro. Isso vai ter uma correção no futuro, porque todos que estiverem na plenitude, na vida com o Senhor, vão estar na medida e na estatura de Cristo. E essa obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completar. A gente tem que viver por essa promessa, irmãos. Não é de fácil negar a nós mesmos. Não é fácil tomar a minha cruz. Não é fácil eu obedecer ao Pai. Mas isso é um exercício que gera uma musculatura.
E esse exercício vai produzindo na minha vida uma plenitude, uma vida de plena liberdade, porque eu vou entender que o fato de eu não pegar a minha cruz, isso traz uma vida de prisão para a minha vida e não uma vida de liberdade. Porque eu sou preso na minha arrogância, eu sou preso no meu egoísmo, eu sou preso no meu brinquedo, eu sou preso nos valores que eu tenho nessa terra. E isso tudo vai abocanhando os meus pés, vai virando laço na minha vida. E eu fico como aquela mulher de Ló, viro uma estátua de sal, fico uma geladeira. Eu passo a não entender as coisas de Deus, porque o meu coração fica em Sodoma, o meu coração fica em Gomorra. Então eu fico totalmente frio diante das coisas que Deus está fazendo, porque eu não faço esse exercício de salvar a minha alma. E isso eu recebi por revelação. Então isso vai produzir na minha vida uma liberdade. E não isso vai produzir na sua vida uma plenitude de Cristo. Irmãos, qual a maior bênção que você já recebeu na sua vida? Salvação? Seu filho? Seus bens? Sabe qual é a melhor bênção que você já recebeu na sua vida? É a presença do Senhor na sua vida. Essa é a maior de todas as bênçãos. Você vai andar no vale, você vai subir a montanha, a presença do Senhor. Você vai passar por dificuldade, você vai passar por bonança, você vai passar por crítica, você vai passar por tudo. Mas a presença do Senhor habitando dentro de você, possuindo a sua alma, possuindo o seu coração, vai gerar na sua vida plenitude de alegria. Amém? Plenitude de alegria. E não momentos de felicidade. Plenitude de alegria. Então esse é um exercício. Santificar. Trabalhar a santificação. É óbvio, é lógico que eu preciso de depender do Senhor também para me santificar, mas tudo eu dependo dele agora. Assim eu passo a entender que eu preciso de negar a mim mesmo, eu preciso de dar espaço, mas eu preciso de depender dele para fazer isso, porque não vivo mais eu. Aleluia. A alma é salva, porque nego a minha vida. Olha que coisa tremenda. A alma é salva. O espírito é salvo, porque Cristo deu a sua vida. Anota isso aí. Grupo Caseiro, você vai ter muita coisa para discutir sobre isso aí. O espírito é salvo porque Cristo deu a sua vida por mim. A alma é salva porque nego a minha vida para seguir a Cristo. Amém? Repetir. O espírito é salvo porque Cristo deu a sua vida por mim. A minha alma é salva porque nego a minha vida para seguir a Cristo. Está com a cara fechada, Heron? Está tudo bem? Está olhando com a cara de bravo para mim. A alma é salva porque nego a minha vida e sigo a Cristo. A salvação do corpo ela é futura. Ela vai ocorrer na ressurreição. Filipenses 3, Romanos 8, 1 Pedro capítulo 1, Romanos capítulo 5.
e ela vai acontecer no futuro. E um dia, ela será totalmente plena na sua vida. Podemos conversar depois sobre essas coisas. Mas o seu espírito foi salvo. A sua alma está sendo salvo. E o seu corpo será salvo. Vamos ficar de pé? Amém? A salvação é uma coisa maravilhosa, irmãos. E ela tem tudo a ver com a nossa vida. É outro assunto. Depois nós vamos. Podemos continuar isso. Cleuber está falando aqui, né? Depois nós vamos, se tiver oportunidade, o estudo continua. Semana que vem eu vou estar aí não. Semana que vem eu vou estar negando a mim mesmo. Sentindo frio e tomando a minha cruz. Né? Minha alma vai ser salva semana que vem. Salva e salgada, né? Jesus tem misericórdia. Amém. A rua, né? Tá bom. Mas diz que vai ter piscina para nós. Não vai, Valdez? Né, João? Amém. Orem por mim, irmãos. Preciso da oração dos irmãos, tá? Amém. Batismo amanhã às 10 horas, tá? Academia do Cleuber, tem 5 pessoas que vão batizar. Então é importante, toda a igreja estar lá, é coisa rápida. Depois a gente vocês podem almoçar tranquilo, não vai atrapalhar a vida amanhã de ninguém. Sábado que vem tem o RPM, para quem não foi hoje na caminhada, semana que vem tem mais. O RPM vai ser no sábado às 5h30, o ponto de encontro vai ser no Lixão. A gente vai chegar de carro lá às 5h30 lá no Lixão, ponto de encontro. A gente vai deslocar até Ranchos Novos, que é bem pertinho ali. E dali a gente vai deixar os carros e vamos seguir a nossa caminhada para fazer o RPM. Beleza? Sábado que vem, dia 6, 5h30 da manhã. Eu fui no Ranchos Novos hoje, de carro. Deus abençoe os irmãos. Ele leva máscara para poeira, tá? Muita poeira. Vamos orar? Abraça o irmão que está do seu lado aí. E declara isso para ele. Você já foi salvo, você está sendo e será. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação, Senhor. Que o Senhor nos concedeu, Pai. E nos anima, Senhor, a viver uma vida santa, Senhor. Uma vida que te agrada. Uma vida, Senhor Deus, não porque eu estou atrás do benefício dela, mas porque eu quero o Senhor na minha vida. Pai, eu quero me render a Ti. Nós queremos, Senhor, experimentar, Senhor Deus, a cada dia, Senhor, dessa plenitude de alegria, Senhor. Obrigado por tão grande salvação que o Senhor já gerou no passado. Obrigado porque o Senhor continua trabalhando na nossa vida, Senhor. E obrigado por uma esperança gloriosa que teremos. Um dia com o Senhor. Vamos reinar com o Senhor, Pai. E o Senhor hoje está nos preparando para isso, Senhor. Por isso, nos ajuda a não negligenciar isso, Senhor. Essas coisas que são tão importantes para a nossa vida hoje, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a semana dos irmãos. Em nome de Jesus.